Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito comentado nos dias de hoje, sobre a ansiedade, algo que eu sofro há muitos anos. Quando Cristo me encontrou, eu estava imersa nas crises de ansiedade, nas crises de pânico, e há algo que as pessoas não conhecem, que é o lado emocional da ansiedade e o lado espiritual também. No meu caso, eram os dois. A ansiedade deu por vários fatores desde a minha infância e com o tempo eu comecei a sofrer opressão maligna, porque muitas pessoas também não conseguem identificar que a maioria dos seus pensamentos ansiosos não vem delas mesmas. Algumas vêm dos traumas emocionais e outros vêm de coisas espirituais. As pessoas não conseguem identificar quais são os pensamentos dela, da alma, quais são os seus traumas, quais são os pensamentos espirituais, porque o inimigo ele nos ataca na nossa fraqueza. Se ele percebe que você é um pouco medrosa, se você é muito nervosa, então é ali que ele vai atacar na sua fraqueza. Não foi o meu caso. Eu sempre fui assim desde nova, por causa desses traumas e também porque eu era oprimida espiritualmente. Então, quando Cristo me encontrou, eu estava imersa nessas crises, eu não via saída, eu vivia paralisada pela ansiedade, eu não conseguia viver de uma forma saudável, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer a maioria das coisas que eu faço hoje, porque eu tinha medo de tudo. Eu costumo falar que ele me encontrou no meu quarto, porque eu não saía de casa, não tinha como ele me encontrar em outro lugar. E eu pude iniciar o meu processo de terapia de autoconhecimento, porque foi uma das primeiras coisas que eu pedi a Deus, foi que eu queria ter uma saúde mental melhor, porque eu vivia muito presa, muito oprimida, eu não tinha paz, eu me amedrontava com tudo. Esse processo de terapia dura até hoje, não completa 2 anos, e é um processo que eu acredito que nós vamos levar para sempre, porque nós temos que nos conhecer diariamente. Sempre parecem coisas novas. Então, por esse autoconhecimento, eu pude entender mais sobre as minhas feridas, sobre o que me causava ansiedade, e entender também o lado espiritual, que eu era oprimida e que, ao invés de eu questionar esses pensamentos, eu acatava eles, eu achava que eles eram meus, que agravava ainda mais. Embora eu já tivesse me convertido, eu ainda não tinha um entendimento mais profundo de Deus. Eu buscava ele superficialmente, então eu não conseguia colocar o que estava na palavra em prática, eu não confiava nele verdadeiramente. Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, mas eu peço graça para Deus todos os dias para que eu possa abrir mão do controle, para que eu deixe ele realmente trabalhar em mim, porque eu acredito que por eu pregar muito essas coisas nas redes sociais, eu preciso viver também. Eu não posso só pregar coisas, mostrar coisas, sendo que eu não vivo elas completamente. Então é algo que Deus tem me incomodado para que eu não só apenas mostre as folhas belas, mas que eu também possa dar frutos e frutos verdadeiros que não são apenas fingidos, que não são apenas de aparência. No primeiro ano eu não confiava plenamente em Deus, eu não abria mão do controle porque aquilo ainda me fazia ficar com medo de ter que sentir novamente aqueles sentimentos ruins de quando eu entregava, eu era vulnerável e ao mesmo tempo eu era rejeitada. E se você tem interesse de conhecer o meu testemunho mais sobre as feridas emocionais, eu escrevi um livro, Cura Vem pela Fala. Acredito que vai ser muito interessante para você. Lá eu falo sobre as feridas emocionais, falo também sobre ansiedade. Acredito que o que muitas pessoas confundem é a cura ser instantânea. Deus pode sim fazer, mas a respeito da ansiedade, das feridas emocionais, Deus quer que a gente aprenda diariamente com aquilo. Na palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas questões, porque além de ele se sacrificar por nós para termos a vida eterna, ele também se sacrificou para que nós pudéssemos ter cura. Quando nós somos salvos, nós também somos curados. E para essa cura vir, para que nós possamos acessar essa cura, Deus precisa que nós nos posicionemos, que nós nos autoconhecemos para que ele possa trabalhar por meio desse autoconhecimento a nossa cura. Então eu falo que a nossa cura geralmente é gradativa. Deus vai trabalhando em nós aos poucos para que a gente não só apenas curado. Deus quer fazer com que a gente aprenda com essa cura, para que através da nossa cura Deus possa nos usar para curar outras pessoas. E Deus tem me incomodado para eu vir falar sobre isso, porque eu acredito que por eu escrever sobre essas coisas, por eu falar sobre isso, quanto Deus já me fez romper nessa área, as pessoas tendem a nos olhar com um olhar de perfeição, elas pensam que nós somos perfeitas
mas não. Eu sou uma pessoa que todos os dias preciso da graça de Deus para concluir tudo o que eu tenho para fazer, tudo que Ele confia em mim. Sem Ele, nada eu consigo fazer. Tem me curado em muitas áreas e ainda tem muitas áreas que eu preciso romper. Ele quer sim me entregar a cura, mas que Ele também espera um posicionamento meu. Eu acredito que eu preciso confiar mais em Deus e viver mais o que eu prego, para que assim eu possa ter curas maiores. A cura, ela não vem de uma hora para outra. Tem crenças que já estão em nós há muito tempo, tem comportamentos que estão em nós desde criança, então não é fácil, não é de uma hora para outra. Eu consigo discernir quando é algo emocional de quando é espiritual. Acredito que o que Deus mais quer é que nós nos posicionemos contra os ataques de Satanás. Ele quer que nós firmamos a nossa identidade nele para que assim a gente possa combater o maligno de forma eficaz com a armadura espiritual dita em Efésios 6, porque nós não podemos vencer as coisas espirituais com coisas carnais. Precisamos lutar com ferramentas espirituais também. Eu já consigo discernir mais quando vem de mim, quando são as minhas emoções, porque, querendo ou não, eu ainda não fui curada completamente. Deus já me fez romper em muitas áreas e Ele vai me fazer romper ainda mais. Eu posso receber a cura completamente. A cura que só vem dele e que vem através da confiança, do posicionamento e do relacionamento profundo com Ele. Então, nós precisamos de cura o tempo inteiro. Quando vir esses pensamentos, para que você possa discernir quais são os seus traumas e quais são espirituais, você precisa se conhecer. Eu falo muito sobre isso no meu livro. E através desse autoconhecimento, você também vai conhecer mais a Cristo, você vai desenvolver relacionamento com Ele. Então, algo que eu sempre falo no meu livro é para questionarmos os nossos pensamentos, as nossas motivações, para que a gente possa chegar em algo, para que através desses questionamentos a gente consiga entender de onde veio, como veio, por que você sentiu isso. Então, é através disso que você vai aprendendo a discernir, é através do relacionamento com Deus que você vai aprendendo a confiar mais. Para aprender esse discernimento, além de ter relacionamento com Deus, você precisa se autoconhecer. Quando você descobrir quem é Cristo, que você vai descobrindo quem é você vai firmando a sua identidade nele. A beleza do Evangelho está nisso, em nós sermos imperfeitos e por isso nós precisamos de um Salvador, de Jesus que é perfeito, que foi o sacrifício perfeito e que foi o Cordeiro sem mancha, sem pecado. Por nós sermos imperfeitos, que nós precisamos de um Salvador que nos ajude a fazer as coisas certas. A criatura relacionando com o Criador. Nós precisamos desse relacionamento para rompermos nas áreas que nós precisamos de cura. Rompi muitas áreas e creio que Deus tem curas maiores para mim, mas que Ele espera que eu confie mais nele. Eu creio que a cura da ansiedade ela é gradativa porque Deus quer nos ensinar algo. Isso não significa que por você ter ansiedade você vai paralisar. Não, você consegue sim fazer suas coisas diariamente, porque é nesse relacionamento, é no dia a dia que Deus vai te ensinando a romper mais, a confiar mais, e quando nós menos imaginarmos, romperemos completamente. Porque a partir de hoje você possa questionar os seus pensamentos e não aceitar tudo o que vem na sua mente, porque na palavra de Deus diz que nós não darmos ansiosos, mas irmos a Ele em súplicas e orações e colocarmos diante dele nossos desejos, nossos problemas, para que Ele nos entregue o seu fardo leve. Através da confiança nele e do seu relacionamento, é que nós vamos rompendo diariamente com essas áreas que nós tanto sofremos. Não vale só apenas para a ansiedade, mas para todas as áreas, para todas as feridas e todas as áreas que nós precisamos romper, que nós precisamos de uma cura, de uma libertação. Cristo já me libertou da opressão, do medo, me deu autoridade no nome de Jesus para combater todos esses medos, essas ansiedades. Então, sempre que vem eu combato, consigo discernir quando vem do inimigo e quando vem meus traumas e quando eu preciso realmente olhar para mim e ver o que eu preciso trabalhar em mim. Você está aí paralisado com ansiedade e crise de pânico. Eu creio que Jesus quer te curar, te libertar, assim como Ele está me curando gradativamente e assim como Ele me libertou da opressão do medo. Somente creia e confie, porque para Deus nada é impossível. Se essa palavra te edificou, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que passa pelo mesmo e que precisa ouvir isso. Curte, comenta e compartilha para ajudar na entrega dos vídeos. Até o próximo vídeo.